Bom dia, o nome desse grupo é ESIGE, Educação Sexual Infanto-Juvenil. Eu sou a Emanuele Barbosa e as demais integrantes são a Letícia Salata, a Mariana Pereira e a Giovana Souza. Eu vou começar explicando o que é e qual o objetivo da educação sexual. A educação sexual é um termo utilizado para se referir ao processo que busca proporcionar conhecimento e esclarecer as dúvidas sobre temas relacionados à sexualidade. Por sexualidade, entende-se o conjunto de comportamentos relacionados ao desejo sexual. Esse processo de educação sobre sexualidade tem sua importância relacionada à prevenção de diversas situações indesejadas, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e experiências sexuais traumáticas. Educação sobre sexualidade como um programa de ensino nas escolas é muitas vezes chamado de orientação sexual, o que pode causar confusão com a ideia de preferência sexual de cada indivíduo. Em função disso, nesse podcast utilizaremos o termo educação sexual para tratar especificamente do programa adotado em escolas. A Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, considera que a educação sexual está relacionada à promoção de direitos humanos, direitos das crianças e dos jovens e o direito que toda pessoa tenha saúde, educação, informação e não discriminação. Por essa razão, a ONU é favorável à implementação de um currículo para a educação sexual nas escolas. Agora eu vou falar os argumentos dos favoráveis à educação sexual nas escolas. Os defensores da aplicação de programas de educação sexual nos ambientes escolares entendem que educadores e instituições de ensino não só devem falar sobre o assunto, como também estão inevitavelmente ligados ao tema. Eles argumentam que a escola deve tratar do assunto por quê? Porque a criação de hábitos saudáveis e noções de cuidados com a saúde devem ser incentivados desde a infância. Por isso a importância da educação sexual nas escolas, pois ela está relacionada a questões que afetam a saúde reprodutiva, sexual ou mental de jovens, como gravidez, aborto, HIV e AIDS, casamento infantil e violência sexual. A conversa sobre educação sexual nem sempre acontece em casa. Muitos jovens recebem instruções importantes. No caso, muitos jovens não recebem instruções importantes para a prevenção de DST e gravidez. Por isso, a escola deve oferecer todas as informações necessárias. Sexualidade também é parte da vida humana. A defesa da abordagem da educação sexual nas escolas também parte do entendimento de que a sexualidade é parte natural da vida humana e de nossa vivência social. Logo, não haveria razão para a exclusão do tema dos ambientes de ensino. Além disso, a educação sexual para a sexualidade ajuda os jovens a compreender e lidar melhor com experiências naturais, como puberdade, menstruação e virgindade. Ainda há uma necessidade de direcionar o assunto, desde gestos de conotação sexual e brincadeiras entre si até o início de relacionamentos afetivos, são situações frequentemente observadas nos ambientes escolares. É por isso que especialistas da saúde e da educação entendem que a escola deve direcionar o assunto como uma abordagem educativa. Bom, aproveitando que a Manu falou sobre essa inserção da educação sexual nas escolas, encontrei um livro que é muito didático, ele utiliza a linguagem infanto-juvenil para as crianças e os adolescentes conseguirem entender da maneira correta. O nome dele é Aparelhos Sexuais e Companhia. E ele tem o sumário bem dividido de acordo com as fases que geralmente as crianças e os adolescentes passam. Ele começa com se apaixonar, vai para a puberdade, vai passando por tópicos de acordo com o que vai acontecendo com as crianças conforme elas vão crescendo. E ele explica também a diferença entre amor e abuso para a criança saber o que ela pode deixar acontecer, o que ela não pode, o que ela tem que relatar e onde as pessoas podem tocar, o que elas podem fazer, essas coisas. E no final do livro tem um número para você discar em caso de abuso e tem também o site. Então eu achei esse livro muito didático
Ele já foi muito julgado em 2018 por pessoas que não apoiam essa ideia. As pessoas diziam que ele ia influenciar ou induzir as crianças a algo, mas na verdade ele é puramente explicativo, didático. Ele não tem nenhuma frase que não seja baseada em estudos, que não seja baseada em análises, e ele é muito bem projetado, tanto os desenhos quanto as falas, para as crianças conseguirem entender e para ser como um guia para os pais que querem abordar sobre esses assuntos, só que não sabem por onde começar. Eu vou abordar aqui sobre 3 argumentos que as pessoas que não apoiam essa ideia utilizam, são os 3 principais argumentos. O primeiro deles é que a educação sexual ela deve ser abordada pela família e a escola não deve intervir nisso, porque tem que ser algo exclusivo da família conversar com o filho, porque muitas vezes as famílias têm visões diferentes sobre como o assunto deve ser abordado, sobre o que deve ser abordado com qual idade. Então, eles dizem que cada família tem que conversar com seu filho da maneira que bem entender, quando bem entender, e pode estar aberto a não conversar também. O segundo tópico é que a escola exerce uma influência sobre a sexualidade do jovem. Eles dizem que os educadores utilizam seus próprios valores, crenças ou preferências sexuais para explicar essas coisas para os alunos e acabam induzindo eles a se transformarem em algo, virarem algo, o que está completamente errôneo, porque já foi provado que não tem como se transformar ou virar algo relacionado à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero ou qualquer coisa do tipo. O terceiro argumento que eles utilizam é a erotização infantil. Nosso presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente, e a Damares, que é uma ministra muito conhecida, eles acreditam que as crianças não devem ser expostas a imagens ou a conteúdos, mesmo que sejam didáticos, que mostrem genitálias ou que usem tais falas, porque essas falas e essas imagens podem influenciar as crianças a iniciarem suas relações sexuais precocemente e pode atrapalhar no desenvolvimento da criança. A última coisa que eu queria dizer é que toda essa desinformação gera uma série de problemas e continua gerando uma série de problemas cada vez piores. Ela aumenta o índice de abusos, porque as crianças não sabem o que pode e o que não pode. Ela aumenta o índice de DSTs em estado severo, porque os adolescentes não sabem o que acontece, não sabem os sintomas e acabam chegando no hospital com doenças em estágios muito severos, em estágios absurdos que elas nem sabiam que estavam acontecendo. Então, isso acaba aumentando também as chances de algo pior acontecer, de se transformar em algo maior. E isso não interfere apenas nesses 2 índices, interfere também na gravidez precoce. E com a gravidez precoce também vem a taxa de natalidade, porque uma criança que tem um bebê que tem uma gravidez precoce, ela gera riscos tanto para si própria quanto para o bebê, porque não é algo seguro para nenhum dos dois. Então, são coisas que são geradas pela desinformação, por essa falta de abertura dos pais e da família para com as crianças e os adolescentes. Sim, o ponto que a Giovana Souza falou é extremamente importante, já que a gente pode ver, com dados da ONU, que a média do Brasil de gravidez precoce é maior do que a do resto do mundo, sendo que atualmente nós temos mais de 474 mil crianças que são mães. É basicamente uma criança tendo outra criança. Isso acaba acontecendo por falta de informação dessas crianças, por falta de acesso a métodos contraceptivos, a informação de como usá-los, do que se prevenir. E isso vira uma bola de neve, gerando outros diversos problemas, como o abandono escolar, já que 75% dessas mães entre 11 e 16 abandonam a escola. Isso acaba gerando um aumento da mortalidade infantil, a pobreza e se torna um ciclo vicioso na nossa sociedade. A gente pode perceber que isso também se deve à falta de informação e gera outro problema, como o constante aumento de surtos de DSTs entre os jovens. Recentemente, nós tivemos um surto de sífilis entre a parcela jovem da população,
E também casos de AIDS em estado avançado em adolescentes, em jovens adultos de 20, 19, 18 anos, apresentando feridas. Ou seja, a falta de informação evita que eles identifiquem a doença que eles têm, eles continuam tendo relações sexuais sem proteção. E isso gera, obviamente, um outro ciclo vicioso, onde o adolescente não se trata, porém continua disseminando a bactérias, continua disseminando o vírus. Tendo isso em mente, o governo vem elaborando algumas medidas para que esses índices de gravidez precoce, esses índices de alta DST sejam diminuídos, ou seja, vão ter mais instruções impostos, vão ter mais instrução, mais facilidade em ter métodos contraceptivos, em ter uma camisinha, em jovens solicitarem isso. Entretanto, também é válido a gente pensar a pressão social, já que é muito difícil que uma menina de 12, um menino de 13, 14 anos vá a uma UBS e solicite o anticoncepcional ou o contraceptivo. Isso acaba gerando outro problema, já que o índice de pílulas do dia seguinte está crescendo muito. E isso é basicamente hormônio puro. É uma carga muito alta de hormônio que, com o tempo, na mulher pode causar câncer, pode causar diversos outros problemas de saúde. O governo tenta implementar essas medidas, entretanto, a gente ainda não vê a educação sexual sendo pautada nisso. A gente só vê mais informação no UBS, mas ainda a informação dentro da escola é mais difícil de acontecer. Como já foi dito, por causa de todos os tabus que tem, o adolescente atual ele tem que ter sorte de ter um professor mais liberal que se sinta confortável de abordar esse assunto de uma forma mais ampla, para que ele seja realmente instruído e possa ter o acesso à real informação, evitando esses problemas. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as informações que a gente deu, tenham visto como isso é um problema grande na nossa sociedade. E obrigado por ouvirem até aqui.